Bom dia a todos. É um prazer estar de volta aqui com vocês, conversando agora presencialmente de novo, né? Quero dar um bom dia para o pessoal que está assistindo lá do outro lado da câmera também, mas é gostoso estar aqui, né? Estar presente aqui de novo é muito bom. Eu selecionei um tema para a gente conversar hoje, que é eu, espírito. E a ideia é a gente tentar se reconectar um pouco com quem a gente é de verdade, né? Não é a matéria, não é a carne, não é o corpo que se expressa, né, nesse mundo material, mas sim um espírito, uma alma que habita esse corpo. Isso tem uma implicação, às vezes, um pouco mais profunda, né, do que a gente percebe superficialmente. E a gente vai tentar falar um pouco sobre isso. Qual é a palavra? Eu estava preparando essa palestra para a gente, né, e eu estava pensando nisso esses dias. Qual será que é a palavra mais falada no mundo? Entre todas, independente da língua, né? Mas a palavra mais falada de todas. Será amor? Será dor? Será comida? Celular, talvez? Moderno, né? Eu acho que a palavra mais falada no mundo é eu. E as suas variações. Meu, mim, né? Se a gente pensar em todas as línguas, né, em todas as formas de expressão humana, provavelmente essa é a palavra que a gente mais fala. E isso é uma consequência natural do nosso estágio evolutivo. Na nossa evolução hoje ainda, né, nesse estágio que a gente está, o nosso pensamento, o nosso jeito de ser ainda é focado para dentro, ainda é focado na gente mesmo, né? A gente vai conversar então um pouco sobre isso. Quando a gente olha um espírito evoluído, a gente acha, nossa, que legal, né? Poxa, ele já percorreu tanto mais que a gente, já evoluiu muito mais, já é capaz de fazer tanta coisa diferente do que a gente é capaz de fazer. E a gente vê as atitudes, né, de um espírito evoluído, amoroso, bondoso, fraterno, caridoso. A gente fala, nossa, um dia eu vou ser assim, né? Que legal. Mas o que será que tem nesse espírito? É lógico, a gente sabe que é consequência da evolução, mas o que será que tem nesse espírito que faz com que ele haja assim? Por que ele age assim, né? O que foi que realmente mudou na mente, no coração dele ao longo da evolução e que fez com que ele ficasse desse jeito? É um segredo que eu vou tentar contar para vocês hoje. No final a gente volta para essa mesma figurinha e vamos ver se a gente conseguiu entender, né? O que será isso? Para falar sobre essa relação entre a gente espírito e a gente encarnado, eu vou ter que falar sobre ego. E aí já começou a coisa complicada, né? Ego é uma parte do nosso ser, é uma parte do jeito que a nossa mente funciona. Só isso, tá? A gente não precisa entrar em nenhum tipo de detalhe complicado. Mas a gente vai ter que falar um pouco sobre ele sim. E o ego é a parte da nossa mente responsável por analisar racionalmente, diretamente, matematicamente as coisas, o mundo que está à nossa volta. Então, o ego é responsável pela nossa autoproteção e por equilibrar o que a gente traz de instinto com o que o mundo precisa que a gente faça ou deixe de fazer, né? Se a gente fosse seguir simplesmente os nossos instintos, como fazem os animais, né, menos evoluídos, o mundo seria uma bagunça, né, um caos muito maior do que é, né? Então não dá para a gente ser desse jeito. E o ego faz esse equilíbrio, então, ele faz uma análise lógica e racional da nossa realidade, para que a gente possa agir, né, interagir com a realidade através dele. O ego surge lá pelos 2, 3 meses de idade, mais ou menos, quando o nenenzinho percebe que é ele que controla a própria mão, o próprio pé, o próprio corpo, né? Ok, aqui tem uma coisa importante já para a gente parar um pouco e pensar. Fala, bom, o nenenzinho, então, de um mês e meio, antes desse processo do desenvolvimento do ego começar, ele já é um ser humano, ele já é um espírito encarnado, ele já está ali, está presente, é real, está interagindo, muito menos, lógico, mas está interagindo com o mundo. E se ele não tem ego, o que ele tem, então? Aqui a gente já começa a fazer uma diferenciação interessante, né, do que somos nós e o que é o nosso ego, certo? Então, aquele nenê, ele observa o mundo. Ele age pouco sobre o mundo, mas ele está observando, ouvindo, né, e observando tudo que está acontecendo. O que a gente quer resgatar nessa conversa de hoje é esse observador interno que a gente tem lá dentro da gente. Essa pessoa de verdade que observa o mundo e depois interage com ele. Essa pessoa não é o ego. E a gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Então, o ego é essa percepção do eu que tem vontade própria, né? Qual é a minha vontade? O que eu quero fazer? E eu ajo, então, sobre o mundo a partir daquilo. Antes do ego, como a gente acabou de falar, o nenenzinho só
observa o mundo. O ego é importante, então, para que a gente tenha essa proteção, né? Ele é responsável pela proteção nossa, autoproteção. Então, Kardec chamou de instinto de conservação. Se a gente for lá no Livro dos Espíritos, está lá, né? Instinto de conservação. Ele faz, então, esse equilíbrio, né? Como a gente falou, entre o que vai dentro da gente e o que vai fora. Mas o ego acaba sendo também, né, para muitos de nós, um peso que a gente tem que carregar. Porque não dá para a gente vivenciar as coisas e para a gente viver a realidade só do ponto de vista racional, só do ponto de vista lógico. Tudo isso é importante para a gente, para o nosso dia a dia, para a nossa vida, mas não é só isso, né? E o ego não é capaz de lidar com coisas que não sejam lógicas. Então, valores mais altos, mais elevados, como fraternidade, tolerância, solidariedade, caridade, nada disso passa pelo ego. Isso é uma expressão direta do espírito, né, da nossa alma de verdade. A não ser que a caridade, no caso, seja feita com segunda intenção. Então, se eu faço alguma coisa de bom para o outro, esperando algo em troca, aí é o ego que está funcionando, aí é ele que está controlando esse pensamento e essa ação. Mas se eu faço uma caridade de verdade sem esperar nada em troca, o ego não entende isso, ele não funciona com isso. Então, isso é uma expressão do meu espírito, da minha alma de verdade. Um outro nome, sem querer complicar, mas para poder explicar, né, dentro aí da psicologia, da psiquiatria, chama-se de self. Self em inglês quer dizer eu mesmo, né? A gente, para nós espíritas, né, o self, obviamente, é o espírito, né? É a alma, é o espírito que habita e controla o corpo. Então, eu tenho o espírito, né? É errado a gente falar o meu espírito, a gente fala assim, né? A gente fala o meu espírito, não é. Eu sou o espírito. Eu tenho o meu ego. O ego é quem está falando aqui para vocês, ó. Quem está interagindo, né, com o mundo. Mas eu não sou o ego, eu sou o espírito, certo? Muitas vezes o ego, na maior parte de nós, pela nossa evolução, ele vai inclusive sobreviver à morte do corpo. É só a gente ver as manifestações dos espíritos, eles continuam sendo mais ou menos quem eles eram aqui na carne, né? Então o ego não deixou de existir. O ego só vai deixar de existir de verdade. Vamos lembrar do livro ou do filme lá do André Luiz, do Nosso Lar, quando, se não me engano, é a mãe do Lísias, né, que está lá junto com ele, e uma ou duas tias, que estão entrando, no filme é bem claro isso, elas vão entrando no Ministério da Reencarnação, né, e a partir dali elas vão ser de verdade preparadas para reencarnar. Ali é o fim do ego, da última existência. Porque então, quando elas reencarnarem, né, e o nenenzinho nascer de novo, aí ele vai ter que desenvolver um novo ego. Mas o espírito sobrevive a tudo isso, né? Passa por tudo isso. Então, eu sou o espírito, mas eu lido com o mundo, né? Eu interajo com o mundo através de um filtro que a gente chama de ego. O filtro atrapalha tudo que eu vejo e toda a minha interação com o mundo. Certo? Eu não consigo enxergar as coisas como elas realmente são, porque o ego, ele é um filtro que atrapalha para que eu veja isso tudo. Ele é uma máscara, então, que a gente usa, né? A chamada máscara social. Vamos dizer assim. É, portanto, no esforço do autoconhecimento e no aprendizado que se encontra a felicidade. Ou, dizendo de outra forma, não existe um caminho para a felicidade. A felicidade é o caminho. Então, não adianta a gente ficar projetando no futuro, quando eu vou ser feliz? A felicidade eu tenho que encontrar ela no próprio caminho. E essa história de autoconhecimento tem tudo a ver com o que a gente está falando hoje, tá? Então, a gente vai falar sobre isso tudo, sobre o ego, sobre o autoconhecimento, a partir dos ensinamentos de um livro não espírita. E por quê? Né? Tem tanta coisa boa dentro do espiritismo, por que eu vou usar um livro que não é espírita? Porque eu acho que ele é um caminho muito interessante para o autoconhecimento, né? E o autoconhecimento é um valor absolutamente fundamental, né, para o espírita. A gente sabe que a gente tem que evoluir, que é uma das principais funções que a gente tem aqui na Terra, e para a evolução, uma das coisas mais fundamentais que existe é o autoconhecimento. Então, por isso que a gente vai usar esse livro e os conceitos que ele traz para conversar um pouco hoje. O livro é esse aqui, chama O Poder do Agora, o autor chama Eckhart Tolle. Ele é um livro classificado como autoajuda, um best-seller do New York Times, a gente encontra nas livrarias aí e tal. E é a partir do conhecimento desse livro, então, que a gente vai conversar aqui o restante da manhã, tá? Esse livro tem um problema, entre aspas, ele tem um conceito, uma forma de ver um determinado assunto que é diferente do que a gente acredita, do que a gente entende aqui no Espiritismo. Então, eu vou começar falando sobre isso,
Tá? Porque se alguém for ler o livro, vai achar esquisito. Vai achar, nossa, mas está diferente do que Kardec fala, tá mesmo. E ok, né? Examinar tudo, retende o que é bom. Não é isso que Paulo pede para a gente fazer? Então a gente pode ler um livro que não é perfeitamente, não é espírita, não é perfeitamente adequado com o que a gente acredita, desde que a gente saiba, né, o que ali que vai servir para a gente não vai. E eu vou explicar para vocês, tá? A grande questão é que o Eckhart, esse autor, ele se baseia nas crenças orientais de que Deus abrange o universo todo e tudo no universo faz parte de Deus, a gente inclusive, não só o espírito, a alma, mas a matéria também. Que é um conceito oriental comum, né, de várias filosofias orientais. Só que a gente, espírita, tem mais conhecimento sobre isso do que o autor do livro. Então, a gente não precisa concordar com ele em relação a isso. Qual é o conhecimento que a gente tem? Tem bastante coisa, né? Se a gente pegar, por exemplo, aqui o livro do Herculano Pires, ele fala assim para a gente: Deus absoluto, existente por si mesmo, ou seja, que não tem começo e não vai ter fim, cuja ideia se reflete na criação produzindo o homem. Então, eu sou uma criação de Deus, eu não sou parte de Deus, né? Mas Ele me criou. Essa é a concepção existencial de Deus, o conceito do existente absoluto, quer dizer, sempre existiu e sempre vai existir, cuja forma, como prescrevia já o judaísmo lá na antiguidade, não poderia ser figurada de maneira alguma, porque não se figura o absoluto. Ou seja, não dá para desenhar Deus, não dá para fotografar, não dá para desenhar, porque Ele é imaterial, né? Então não tem como representar alguma coisa que é imaterial. Ou se a gente pegar diretamente o ensino de Kardec, Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. É eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. O que interessa para a gente aqui, nessa frase, né, tão conhecida aí de Kardec, é quando ele fala do imutável. Se Deus é imutável e Ele tem que ser imutável, ou seja, Ele não muda ao longo do tempo, certo? A gente não pode ser parte de Deus, porque a gente é mutável. O universo, as coisas, a matéria, tudo muda com o passar do tempo. Então, não dá para a gente aceitar, como o autor quer, que a gente seja parte de Deus. A gente é criação de Deus. A gente é um reflexo da bondade dEle, mas a gente não faz parte dEle. Entendido? É só isso que tem no livro, que não dá para a gente concordar. O resto dá para a gente aproveitar bastante coisa, tá? Só para explicar para vocês, para não ter confusão depois se alguém for ler o livro, que eu recomendo bastante. Uma frase aí do Eckhart, esse é o autor do livro. Olhe para uma árvore, uma flor, uma planta, deixe sua atenção repousar nelas. Note como estão calmas, profundamente enraizadas no ser, com S maiúsculo. Calma lá. Deixe que a natureza lhe ensine o que é calma. Então, como ele acha que nós e Deus somos a mesma coisa, ele chama tudo de ser, quando ele vai se referir a Deus e quando ele vai se referir ao nosso espírito, né? Ao eu encarnado, certo? Então, quando a gente se forem ler o livro, tem que separar quando a gente estiver falando de Deus e quando ele estiver falando de espírito. Acabou, só isso que a gente tinha que falar para colocar as coisas nos seus devidos lugares. Agora vamos aos ensinamentos mesmo do livro. Ele começa o livro falando assim: todo mundo já viu aquelas pessoas, infelizmente, na rua, meio, né, fora do prumo e conversando consigo mesmas, né, falando consigo mesmas. E ele diz o seguinte: qual é a diferença entre nós normais e aquela pessoa? A diferença é que a gente não fala só, porque a voz dentro da cabeça a gente tem igualzinha. E a voz, às vezes ela fala sozinha, às vezes ela conversa com ela mesma, como se a gente estivesse falando com o espelho ali, como está na foto. Então não tem tanta diferença assim. E o foco da nossa conversa hoje é essa vozinha aí. É ela que é o problema, né? Ela faz parte da nossa evolução, ela é necessária, a gente vai falar sobre isso, mas é ela que é o problema que a gente tem que focar hoje, tá? Diz o Eckhart assim, então: a voz comenta, especula, julga, compara, desculpa, gosta, desgosta e faz um monte de coisa. A voz não precisa nem ser importante para a situação do momento, mas ela pode estar revivendo um passado recente ou distante, ou então ensaiando, imaginando coisas que vão acontecer no futuro. A voz é a mente condicionada. É um funcionamento mental nosso que foi preso, que foi condicionado. Eu gosto daquela imagem ali. É lógico que a mente não é o cérebro, né? O cérebro é só o veículo físico, mas a imagem dele encarcerado,
mostra bem o que acontece de verdade lá dentro da cabeça da gente. Então, a mente, o ego, ele é dependente da nossa história, que a gente tem para trás, dos valores culturais que a gente recebeu da sociedade em que a gente vive, né? E faz com que a gente olhe o presente com os olhos do passado, com a interpretação, muitas vezes, do passado. Eu não vou pegar o filtro de novo, mas vocês entenderam já a imagem, né? Ele está aqui na frente da gente, atrapalhando a minha relação com o mundo, tá? E não é raro a gente ter uma imagem totalmente distorcida do mundo por causa disso. Diz ele assim: muitas pessoas vivem então com um torturador em suas cabeças, que as ataca e pune sem parar, drenando sua energia vital. Essa é a causa de muita angústia e infelicidade, assim como de doenças. Então, a causa de muita coisa, preocupação, infelicidade, problemas que a gente tem, é a tal da vozinha dentro da cabeça, passando dos limites. Porque ela tem uma utilidade, ela tem uma função na vida da gente muito importante, mas muitas vezes ela passa dos limites e ela passa a dominar a gente. Então, a vozinha, ou o ego, né, que é o que a gente afinal está falando hoje, deveria ser só um instrumento, uma ferramenta para a gente lidar justamente com o mundo. Né? Ela não é uma coisa errada, Deus não fez errado, obviamente, quando criou o ego para a gente. O problema é quando o ego passa da conta, quando ele vai muito além do que deveria ser a função dele. Ele fala assim: para ser ainda mais preciso, não é você que usa sua mente de forma errada. Muitas vezes, né, em geral, ele fala, você simplesmente não usa a mente. É ela que usa você. Essa é a doença da nossa sociedade moderna, principalmente. Você acredita que é a sua mente. Eis aí o delírio, o instrumento se apossou de você, de todos nós. Né? Então, o que deveria ser uma ferramenta para eu lidar com o mundo, obscurece o que eu sou de verdade como espírito, toma conta da minha vida e é só ele que manda. E o meu espírito não consegue interagir com o mundo como deveria. Isso está tão aprofundado na nossa sociedade, na nossa compreensão de mundo, que uma das frases mais famosas que tem, né? Penso, logo existo, do Descartes, está errada. Não é o pensamento que caracteriza o espírito, que faz com que a gente seja real, seja humano, seja um espírito. O pensamento é uma ferramenta para a gente lidar com o mundo. Né? Então, é isso que a gente tem que começar aí a querer entender. Então, ele cometeu um erro básico quando ele equiparou pensar ao espírito e a identidade do espírito ao pensamento. Então, a ideia do livro que eu gostaria de passar para vocês hoje é que a gente tem o pensamento, a gente precisa dele para interagir com o mundo, mas a gente tem que dar um jeito de ir acima dele. Essa é a lógica, é isso que a gente tem que tentar entender e aprender, ou começar a aprender aqui nessa nossa conversa hoje. A gente ir além do domínio do ego. O ego e o pensamento contínuo são necessários, e foram muito necessários para a nossa evolução. Então, eu já falei disso aqui outras vezes, né, há muitos anos atrás até. Qual é a grande diferença entre o pensamento do ser humano e o pensamento do animal? O ser humano tem o chamado pensamento contínuo, a gente pensa o tempo todo. O animal tem o pensamento fragmentário, ou seja, ele age por instinto, né? Ele vive e quando ele precisa, ele lança a mão do instrumento, que é o pensamento, faz o que tem que ser feito e depois volta, né, para fora do pensamento. Então quer dizer que a gente tem que ser igual aos animais? Não, nós somos mais evoluídos espiritualmente do que eles. Mas nós estamos usando comparativamente, né, a forma com que eles agem com o mundo só para a gente poder entender um pouco melhor isso. Sempre que eu pensava nessas coisas do pensamento contínuo, do pensamento fragmentário e tal, eu pensava assim, poxa, quem será que é mais feliz? O homem ou o animal? Eu sempre pensei assim, é o homem, né? A gente tem muito mais, possibilidade de fazer as coisas, de lidar com o mundo e tal, do que o animal. Depois de ler esse livro, eu tenho cá minhas dúvidas já. Não é que, lógico, o animal é menos evoluído do que a gente, mas ele usa o pensamento do jeito que é para ser usado, como uma ferramenta, mas ele não fica escravo do pensamento o tempo todo. Né? Talvez aqui, naquela imagem, né, o primata que está ali, ele já está num estágio mais evoluído dentro dos animais e já está mais perto do pensamento contínuo. Então, talvez ele não seja mais feliz que a gente, não. Mas os animais um pouco mais para trás, provavelmente são sim. Então, a ideia dessa conversa toda é a gente sair do pensamento e a gente perceber que a gente é um espírito, que a gente não é o ego, né? E a gente ir acima desse pensamento.
Se a gente conseguir fazer isso de uma forma verdadeira mesmo na nossa vida, conseguir controlar o ego de verdade, né? É lógico que para quase todos nós isso vai ser só um esforço, que a gente vai fazer isso a vida inteira. A gente não vai, muito provavelmente, chegar nisso. Mas é possível, sim, para cada um de nós chegar nesse ponto de realmente não ter mais o ego dominando a vida, usar ele só como uma ferramenta. Sabe o que se chama isso, lá no Oriente? Iluminação. Isso é o tal, né? É a tal da iluminação. Foi nesse estágio que o Buda lá chegou há 2.500 anos atrás. Tá? Então, é exatamente isso. Essa liberdade do ego é a tal da iluminação. Parece uma coisa sobre-humana, mas nada mais é do que a gente voltar a ter contato com o nosso eu verdadeiro, que é o Espírito, e através disso com Deus. Para o Eckhart é tudo a mesma coisa, lembra? Ele acha que nós e Deus somos a mesma coisa. Então, mas a gente pode aproveitar o conceito dele, porque sim, a minha ligação com Deus, embora eu seja criatura e Ele criador, né? Esse ligar-se de novo a Deus, que aliás é o que significa religião, né? Significa religar, isso a gente pode fazer. E essa junção nossa, quer dizer, a gente se aproximar mais de Deus, vai fazer com que tudo na nossa vida mude e melhore, né? Qual é o maior obstáculo para que isso aconteça? É justamente a presença do ego, o domínio do ego e a tal da identificação com a mente. Então, o que é a tal da identificação com a mente? Eu acho que eu sou a minha mente. Esse pensamento, essa voz dentro da cabeça, eu acho que esse sou eu. Esse não sou eu. Eu sou o Espírito, criado por Deus, imortal, que vai sobreviver a esse corpo, a esse planeta e tudo. O ego é o André, que está falando aqui com vocês. Então, eu não sou o André, eu sou o Espírito. Se a gente conseguir fazer essa separação dentro da cabeça da gente, entender que a gente é o Espírito e o pensamento é uma ferramenta, aí a gente vai ter começado a dar os primeiros passos nesse conhecimento que eu estou trazendo para vocês hoje. Essa história do pensamento contínuo pode ser realmente um problema, né? Quando ele domina a gente, então, desse jeito. Aí, o Eckhart pergunta assim, é possível parar de pensar completamente? E responderíamos nós, não consigo. Talvez por 1 ou 2 segundos, mas o pensamento, sem a gente querer, ele volta, né? Assim, na cabeça diretamente. Em 1930, Monteiro Lobato colocou isso numa obra de criança, né? Um livro lá do Sítio do Pica-Pau Amarelo, chamado Peter Pan. Então, ele descreve que as crianças estavam ali no sítio, né, esperando a dona Benta retomar a história do Peter Pan que ela estava contando para eles. E aí ele conta assim, e Narizinho, o Monteiro Lobato, né, no seu vestido novo de rosinhas, cor-de-rosa, fazia exercício de parar de pensar. Uma coisa que parece fácil, mas não é. A gente, por mais que faça, pensa sem querer. Então, tá aí, há quase 100 anos atrás, numa obra infantil, descrito o que a gente está conversando aqui hoje. A gente tem que tomar esse cuidado, então, né, para que a gente busque dentro da gente o observador, né, que a gente não seja a voz do ego. Fazendo isso, a gente vai ter alcançado um nível mais alto de consciência e uma inteligência diferente da inteligência do ego. Lembra que a gente falou no começo que o ego é só racional, ele só, como se fosse só uma coisa matemática, né? Vem e volta, pensei, né? Acabou. Ele é cartesiano, ele é, né, direto. O espírito é muito mais do que isso, né? Ele é capaz de amar, de ser fraterno, caridoso, de ter todos esses outros valores que para o ego não fazem o menor sentido. Se a gente fizer isso, né, essa história toda da gente conseguir se libertar então do ego, a gente vai despertar. E Buda significa aquele que despertou, né? Foi o que eu falei ainda agora. Então foi isso que o tal do Siddhartha conseguiu fazer há 2.500 anos atrás. Então, a mente que domina o espírito, o filtro que eu brinquei aqui com vocês, ele interfere não só no que eu percebo do mundo, quer dizer, ele não está não só entre eu e o mundo, mas ele está também impedindo que eu veja o meu próprio espírito, né, que eu tenha ligação direta com o meu próprio espírito, interferindo na minha ligação com as pessoas, interferindo na minha ligação com o mundo e interferindo na minha ligação com Deus. Ele atrapalha tudo. Tá? Como a gente explicou, ele é um passo necessário da evolução, mas ele foi além do que ele deveria, foi além da conta. Como que a gente sai disso, então? O processo mais simples é só isso, a gente parar e observar o pensamento. Então, o Eckhart chama isso, a maior parte das coisas dele, do material dele está em inglês, então ele chama de unobserved mind, quer dizer, a mente
sem controle, a mente que você não olha para ela, você não toma conta dela, ela corre livre e solta, assim, e faz o que ela bem entende. Porque a gente acha que é a mente, né? Então, está tudo livre, está tudo liberado. E não é bem isso, né? Não é assim que a coisa funciona. Então, a partir do momento que a gente puder parar e olhar para a voz, no momento que a gente faz isso, a gente não está mais preso nela. Dali a 3 segundos, quando a gente parar de pensar nisso, pensar em outra coisa, aí ela voltou a dominar, não tem jeito, né? Então, só espíritos mais evoluídos, como a gente falou antes, que conseguiram se libertar disso, é que realmente, né, a expressão do espírito deles é constante. Mas para a gente vai ser sempre isso, né? Eu paro e olho o meu pensamento. Nesse momento, quem está olhando o pensamento é o observador, é o espírito. É aquele que a gente falou lá no começo, que o nenenzinho tem, né? Só que dali a pouco a voz vai voltar, né? Ele ainda faz uma ressalva aqui, um cuidado que a gente deve ter. Quando a gente for observar o pensamento, não julgar. Aí ficou difícil, né? A gente julga todo mundo, a gente mesmo julga o outro. O problema é que se eu observar o meu pensamento, falar, olha, consegui, separei o eu e o pensamento aqui. Mas eu julgar, falar, olha o que ele está pensando mal do outro, está pensando em fazer coisa errada, está isso, está aquilo outro. Quem que está julgando? É o pensamento de volta, que entrou pela porta do fundo. Ele é esperto, né? Bem esperto. Então, quando a gente fala de observar a mente, é só observar, não precisa fazer mais nada. E à medida que a gente vai treinando fazer isso, a gente vai tornando isso uma coisa mais constante na nossa vida, o ego naturalmente vai perdendo força. Sentir a própria presença não é um pensamento, diz ele, é algo que surge de um ponto além da mente. Então, quando a gente ouve um pensamento, né, quando a gente olha assim para o pensamento, a gente não está consciente só do pensamento, a gente está consciente do nosso próprio eu, do nosso próprio espírito de novo. Lá no Oriente, eles chamam esse processo de mente vazia. O Eckhart, inclusive, ele fala sobre meditação, fala sobre o tal do mindfulness, né? E ele não gosta do termo, porque mindful quer dizer mente cheia. E a ideia aqui é o contrário, a mente tem que estar vazia, não cheia, né? A ideia é a gente se libertar justamente do pensamento. Ele faz a seguinte ressalva, não se trata do estado de transe. Se o preço da paz fosse a perda da consciência, não valeria a pena. A gente estaria de volta ao estado dos animais. A gente estaria de volta abaixo do pensamento. E a gente quer ir acima do pensamento. Agora eu vou pedir para a gente parar um pouco aqui nessa nossa conversa e cada um refletir um pouco sobre o que eu estou falando. Como que a gente está se sentindo? Aprendendo essas coisas, ouvindo falar dessas coisas. A gente está interessado? Está inquieto? Está com sono? Está com vontade de sair pela porta? Se for, é natural, é normal. Porque a coisa que o ego menos gosta é que a gente olhe para ele, que a gente saiba que ele está ali. Ele quer dominar a gente sem que a gente perceba que ele está dominando. Então, quando a gente faz esse processo, a gente fala, opa, eu sou alma, eu sou espírito, você é só meu ego, dessa vida agora encarnado. Isso é o que ele menos gosta que a gente faça. Então, se tiver alguém inquieto com vontade de ir embora, segura um pouquinho que, né, vai valer a pena, mas é normal, tá? É bem normal. Uma das coisas que a gente pode fazer, então, além de simplesmente parar, separar na cabeça, olha, eu sou eu, o ego é o ego, eu estou olhando o meu pensamento. E se eu estou olhando o meu pensamento de fora, né, eu posso escolher seguir o que o pensamento está falando ou não. Né? No momento em que eu olho para o pensamento, eu não sou mais escravo dele. E esse é o segredo da coisa. Né? Eu não só penso e ajo diretamente. Eu olho o pensamento e falo, tá, isso é bom mesmo? Né? Principalmente os pensamentos ruins, quando eu penso em prejudicar alguém, em brigar, né? Todas as coisas que a gente já conhece. Uma outra forma, então, da gente acessar a nossa própria alma, o nosso próprio espírito, pelo que o autor fala, é acessando o tal poder do agora, quer dizer, estar presente no que a gente está fazendo naquele momento. Então ele fala que o maior exercício para isso, né, a coisa mais importante é a gente usar o dia a dia nosso para estar realmente presente no que a gente está fazendo. Então, se eu estou lavando louça, eu estou lavando louça. Se eu estou escrevendo, usando o computador, trabalhando alguma coisa da mente, ok, faz parte da vida, mas que eu esteja presente fazendo aquilo. Não fazendo aquilo e com a cabeça pensando no futuro. Ah, mas o que vai acontecer se é tal coisa? Não, mas e se eu fizer assim? E, né? É a voz, é a voz dentro da cabeça falando coisas absolutamente desnecessárias na maior parte das vezes.
Isso, segundo ele, é a essência da meditação, né? É a gente aprender, então, a estar presente naquele momento de verdade. O passo mais importante na caminhada em direção à iluminação é aprendermos a nos dissociar da nossa mente, foi o que a gente acabou de falar. Todas as vezes que criamos um espaço, uma pausa no fluxo de ideias do pensamento, né, a luz da nossa consciência fica mais forte. Então a ideia é essa, né, eu conseguir parar, observar o meu pensamento e não agir diretamente a partir do que o pensamento está falando. A partir do que a gente exercita mais, né, e a gente vai tornando isso uma coisa mais normal na vida da gente, diz ele, pode ser que daqui a um tempo você se pegue olhando para o pensamento do mesmo jeito que a gente olha para uma travessura de uma criança. Fala, olha lá você de novo, né? Mas sem julgar, só observando. Fala, para que isso? Né? Para que eu estou pensando nisso? Né? Não é a alma, o espírito muito mais, né, do que essas coisinhas da vida aqui encarnada? Um outro conceito importante é o seguinte, para o ego, o momento presente basicamente não existe. Ele não consegue lidar direito com o momento presente, com o agora. O ego está sempre preocupado com o que foi ou com o que virá a ser. Então, ele acha que o que foi faz dele ele mesmo, a história dele. E ele está sempre preocupado em deixar de existir. Então, ele está sempre pensando no futuro, pensando em maneiras de continuar existindo no futuro. Ele não consegue lidar com o momento presente. Então ele diz assim, no momento em que você percebe que não está presente, você automaticamente está presente. Como eu falei ainda agora, basta observar o pensamento, não precisa julgar, não precisa fazer mais nada. Basta fazer essa separação e observar o pensamento. Ele diz assim, um dia, agora esse pensamento aqui é de todos nós, né, gente? Um dia, quando tal coisa acontecer, aí eu vou ser feliz, aí eu vou estar contente. Quantas vezes na nossa vida a gente não pensa assim, né? Eu estou infeliz hoje, mas quando tal coisa acontecer, aí eu vou ficar feliz. Será? Muitas vezes quando tal coisa acontecer, eu vou querer outra coisa. Porque quem está querendo as coisas é o ego, não é o espírito. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Então, a ideia aqui é a gente entender que pensamento e consciência não são sinônimos. O pensamento é só um pequeno aspecto da consciência. E a ideia, então, é a gente conseguir se colocar acima do pensamento. Usar as nossas mentes, sim, quando for necessário. Não voltar como era o animal. A gente está mais evoluído que isso. Não é isso. A gente vai usar muito mais o pensamento do que o animal usa, mas não ser mais escravo do pensamento. E quanto às emoções? Ele diz o seguinte, uma emoção é uma reação do corpo ao nosso pensamento. Certo? Primeira vez que eu li isso aqui é daquela coisa que a gente lê assim e fala, não sei se eu... Mas depois que a gente processa um pouco, fala, não, até entendi o que ele quer dizer e concordo com o que ele quis dizer sim. Então, a nossa emoção é uma reação do corpo ao nosso pensamento. Tá? Quanto menos presente a gente estiver, nesse sentido de estar presente no momento, no agora, né, no que está realmente acontecendo, mais carga emocional a gente vai ter. Ele vai fazer uma separação já entre emoções boas e ruins, e aí fica um pouco mais claro para entender isso tudo. Ele diz o seguinte, basicamente todas as emoções negativas são derivadas de uma emoção básica que é o sofrimento. Sofrimento esse causado pelo próprio ego, né? Pelo desequilíbrio que o ego traz muitas vezes aí à nossa vida. Uma das principais tarefas da mente, uma das principais tarefas originais, né, aí do ego, é justamente evitar o sofrimento emocional. Mas como que ele vai fazer isso se ele é a causa do próprio sofrimento emocional? Né? O ego está inserido no tempo. Se a gente tira o tempo da equação, o sofrimento vai embora junto. Porque para o espírito eterno, imortal e absolutamente invulnerável, não tem nada que possa lesar, machucar de verdade o espírito. O espírito é imaterial. Para ele, por que ele está sofrendo? Então, quem sofre é o ego. E é uma consequência direta e importantíssima dessa diferenciação aí que a gente está fazendo. Então, o Eckhart dá o exemplo seguinte, imagina um chefe de polícia que estivesse procurando um bandido, um incendiário, por exemplo. Mas ele é o próprio incendiário. Não vai dar certo nunca, ele não vai, né, conseguir nunca prender quem ele quer, porque ele é a causa do problema. Então, da mesma forma, o ego é a causa desse sofrimento nosso. Não nos livraremos, então, desse sofrimento enquanto não extrairmos o sentido de eu interior da identificação com a mente, ou seja, com o ego. A mente é, então, derrubada da sua posição de poder e o espírito se revela em si mesmo,
como a verdadeira natureza da pessoa. E aí ele fala um pouco sobre os bons sentimentos, né? E os bons sentimentos? Os bons sentimentos, dá até, de tudo que a gente já conversou, dá até para concluir já sozinho, né? Os bons sentimentos são a expressão do espírito. Eles não estão presos no ego, né? Nem no corpo. E aí quando eu li isso, eu falei, é verdade. Imagina só que você está sentindo raiva de alguém, né? Ou de alguma situação, de alguma pessoa. Da onde vem a raiva? Onde a gente sente primeiro a raiva? Aqui, ó. Né? Ou que você está desgostoso com alguma coisa, está chateado com alguma coisa, da onde vem? Vem daqui, ó, corpo. Depois eu expresso o que eu estou sentindo, mas surge aqui, ó, brota aqui no corpo. Realmente como uma consequência, né, uma emoção, uma consequência do corpo a esses pensamentos ruins. Agora imagina que você está pensando no amor, na fraternidade, né, em coisas boas, em sentimentos bons. Não está aqui. A gente não sente isso aqui no corpo. Vem de outro lugar, vem da alma, vem do espírito, vem de quem a gente realmente é. Por isso que ele fala então, amor, alegria e paz são 3 aspectos do estado de ligação interior com o espírito, ou seja, 3 expressões diretas do espírito no mundo aqui, terreno. Então todos os anseios que a mente tem, né, e que busca satisfação nas coisas materiais, são consequência disso, né, consequência desse sofrimento, desse estado de sofrimento da alma por causa do ego. Então, enquanto a gente estiver identificado com a nossa mente, não tem como segurar o sofrimento, não tem como deixar de sofrer, de alguma forma. Então, o sofrimento ele vai ser inevitável, pelo menos o sofrimento emocional. A maior parte do sofrimento humano, diz ele, é desnecessária, porque são essas criações mentais que o ego faz que não estão ligadas no momento presente. Então, é assim, no momento presente eu estou sofrendo? Não, está tudo bem. Mas se eu começar a imaginar, mas o que vai ser de mim daqui a tanto tempo? O que vai ser de mim se acontecer tal coisa? O que vai ser? E o ego vai se perdendo no futuro e trazendo para o futuro coisas, problemas que não existem. Uma coisa é eu ter um problema agora. Então agora eu lido com o problema agora. Outra coisa é ficar, né, reverberando esses pensamentos aí para o futuro. Então ele diz assim, no nível do pensamento, a resistência é uma forma de julgamento. No nível emocional, ela é uma forma de negação. Ou, colocando aí de uma forma mais direta, né, uma frase do Jung, que é bem conhecida também, bem famosa, o que negas te subordina. Ou seja, o que você nega da realidade te controla, te põe para baixo, te subordina. O que aceitas te transforma. Então, a aceitação, né, das coisas como são, da realidade como é, também é um desses segredos, né, dessa relação nossa com o ego. A gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco. O ego ele está então inserido no tempo e ele está sempre procurando esconder o momento presente com o passado ou com o futuro. Então ele está sempre reverberando o que aconteceu no passado ou está com medo do que vai acontecer no futuro. Se a gente tira o tempo então da equação, como a gente falou ainda agora, as coisas automaticamente já mudam naturalmente. Então, ele fala que o nosso estado natural hoje é estar o tempo inteiro desse jeito, focado ou no passado ou no futuro. E de vez em quando, a gente faz visitas ao presente, a gente faz visitas ao momento agora, né? O momento que a gente realmente está vivendo. E ele pede, então, que a gente tente inverter essa lógica, viver de verdade no presente, naquilo que a gente está fazendo naquele momento, e fazer visitas ao passado ou ao futuro quando isso for útil. Ou seja, usar a ferramenta, usar o ego para o que ele foi criado para fazer. Resolver problemas, ok. Mas não controlar a nossa vida inteira diretamente. E ele pergunta assim, o que poderia ser mais insensato do que criar uma resistência interior a alguma coisa que já é? A realidade à volta da gente. O que poderia ser mais insensato do que se opor à própria vida, que é agora e sempre agora. Renda-se ao que é. Ele pede então para a gente. A gente não muda a realidade, né, com o nosso pensamento. E às vezes a gente fica até, né, com aquela impressão que, mas eu sei que eu vou ter um problema lá no futuro. Quanto mais eu me preocupar com ele, né, quanto mais eu pensar nele, mais melhor ele vai se resolver. Que sentido tem isso? Nenhum. Né? Então, essa preocupação que fica assim na cabeça da gente, não só é inútil, como é prejudicial. O momento agora, então, né, o momento presente, o ego não consegue lidar direito com ele, e uma das coisas que ele faz é colocar etiqueta em tudo. Então, ele julga o tempo todo. Essa atitude não foi boa, isso aqui eu gostei, aquilo lá eu não gostei. Aquilo, eu acho que está certo, não está certo.
O tempo inteiro nesse processamento. Então ele pede que a gente observe, né, esse processo todo mental que está acontecendo. Só observe. Veja então o que acontece e aí sim parta para a ação, caso necessário ou possível. Aceite, depois haja. O que quer que o momento atual contenha, aceite-o como escolha sua. Trabalhe sempre com ele, não contra. Torne um amigo, um aliado. Então isso é viver no momento presente, né? Primeiro é aceitar as coisas como elas são. E aí sim, a partir dessa aceitação, aí pensar, eu posso melhorar tal situação fazendo isso, eu posso melhorar aquilo e tal. Aí usar realmente o pensamento como ele deve ser usado. Ele diz assim, o sofrimento só se alimenta de sofrimento. Então, se a gente está preso nesse pensamento, deixando que a mente domine a gente, né? E isso causa sofrimento para a gente naturalmente vai olhar as coisas da vida que tragam mais sofrimento. Ou seja, a gente vai ser pessimista, a gente vai olhar um lado ruim das coisas da vida. E meio que inconscientemente, a gente vai acabar provocando sofrimento no nosso próximo também. Porque quem está agindo é o ego, não é o espírito. Então, ele pede que a gente tome bastante cuidado com isso também. Ele diz que o sofrimento é a sombra escura projetada pelo ego. No momento, então, em que a gente consegue observar o sofrimento, desfazer a nossa identificação com a mente, saber que eu não sou a minha mente, né? Eu posso usar a minha mente, mas ela deixa de me usar. Ele diz assim, aqui está a nossa mais profunda força interior, o poder do agora. Por isso que o livro chama o poder do agora. Quer dizer, quando a gente foca, né, naquilo que a gente está fazendo naquele momento e controla a mente, aí a gente acessa realmente o nosso eu, né, de verdade, o nosso espírito, lá no fundo. O espírito, afinal, a gente já falou, é eterno e indestrutível. Todo sofrimento precisa de tempo para existir. Para o espírito, nada disso é real, né? Nada desse sofrimento que a gente tem aqui é real. Ele ainda dá um alerta, a gente não pode lutar contra o sofrimento. Fala, então, eu sei que eu estou sofrendo, eu vou lutar contra isso. Onde essa luta está acontecendo? Na mente. É ela de novo entrando pela porta do fundo, né? Então, eu não vou lutar contra o sofrimento. Eu vou observar. E vou fazer esse exercício de o tempo inteiro observar a minha mente e o que ela acha que é o sofrimento que tem na minha vida. Com esse exercício, a gente vai, então, alcançar aí aos poucos, né, esse estágio que ele fala. Resumindo o processo, é muita coisa. Concentre a atenção no sentimento dentro de você. Reconheça que é o sofrimento. Aceite que ele esteja ali. Não pense a respeito, não permita que o sentimento se transforme em pensamento. Não julgue nem analise. Não se identifique com o sentimento. Esteja presente e observe o que está acontecendo dentro de você. Perceba não só o sofrimento emocional, mas também a presença do observador, daquele alguém que observa, que é o espírito. O observador silencioso. Esse é o poder do agora, o poder na própria presença consciente. A gente falou ainda agora, então, sobre todo o pensamento, né, que a gente tem de futuro e o foco que o ego tem muitas vezes no futuro. Isso é uma causa muito grande de angústia, de sofrimento para a gente, porque eu não posso lidar com uma coisa que está no futuro. Eu só posso lidar com alguma coisa que está acontecendo agora. Quando eu for lidar com o futuro, ele vai ser agora, né? Mas daqui de onde eu estou, não adianta eu ficar processando e pensando um monte de possibilidades que não vão me levar a nada. É diferente de usar a mente para o que ela deve ser usada. Eu tenho um problema, eu vou pensar nas soluções para aquele problema. Ok, está certo. Mas a partir do momento que eu pensei, falei, acho que o melhor caminho a seguir é esse, eu não vou ficar reverberando aquilo. Aí eu estou lá lavando louça e estou pensando, nossa, mas... E fica aquela coisa na cabeça o tempo inteiro. O ego, ele é muito vulnerável, ele se sente muito inseguro o tempo todo. Ele acha que ele está sempre sob ameaça, por isso que ele faz isso, ele fica processando sempre, né, o que vai acontecer no futuro, o que ele acha que vai acontecer no futuro. Ele tem esse medo porque ele tem um terrível medo da morte. Todos os medos que o ser humano tem são derivados do medo da morte. Quem quiser ouvir um pouco mais sobre esse tema, na palestra que eu dei em 2020, está gravada lá no site, a palestra inteira só sobre isso, tá? A partir de um livro, né, de um companheiro nosso espírita que tratou exatamente desse tema. Então, todos os medos se resumem num só, né? No medo que o ego tem da morte. E ele não está errado, não, ele vai morrer mesmo, né? A gente acabou de falar, quando a gente reencarnar, esse ego, esse André de agora, já era, você é outra pessoa, né? Então, o espírito não tem gênero, não tem cor, não tem nem espécie. Se eu nascer num outro planeta, eu vou ser de outra espécie,
Vou continuar sendo humano, mas vou ser de outra espécie. Então, todas essas coisas, esses apegos são do ego, né? Não são realmente da alma. Para o ego, errar é morrer. Muitas guerras foram travadas por causa disso e inúmeros relacionamentos foram destruídos. Ele tem tanto esse medo, isso faz tanto parte do próprio ego, que a própria vontade que eu tenho de ganhar um argumento, quando eu estou discutindo alguma coisa com alguém, aquela vontade que a gente tem profunda de ter razão, é consequência disso, do ego. E quem precisa ter razão é o ego. O espírito não está nem aí para isso. O espírito é eterno. Tanto faz se eu ganhei o argumento ou não, se eu tinha razão ou outra pessoa tinha razão. O que isso traz, né, para mim de verdadeiramente importante? Nada. Então quem se preocupa com isso é sempre o ego. O poder sobre os outros, afinal de contas, é fraqueza disfarçada de força. O verdadeiro poder é interior e está à nossa disposição agora, nesse raciocínio aí, né, do agora. Um outro aspecto do sofrimento emocional, para a gente terminar aqui essa parte, né, da conversa, é uma sensação de falta, uma sensação difícil de descrever, mas que a gente tem dentro da gente de que alguma coisa está faltando na vida da gente. Por isso que a gente fica com aquele pensamento, quando tal coisa aconteceu, eu vou ser feliz, né? Essa sensação de falta, ela é a sensação de falta do ego, porque o ego nunca pode estar satisfeito, nunca pode estar completo, não faz parte de quem ele é de verdade. Então ele está sempre querendo alguma coisa diferente. Se ele conseguir aquilo que ele quer, ele vai querer outra coisa, o tempo inteiro. Então é por isso que as pessoas buscam satisfação, por exemplo, nas coisas da matéria, né? Se eu tenho um carro melhor do que os outros, aquilo satisfaz meu ego, não meu espírito. O espírito não está nem aí para isso. Mas o ego fica feliz. Eu sou mais importante que os outros. Meu carro é mais bonito. Então, tudo, né, de material que a gente busca, que tanta busca que a gente tem, né, por tantas coisas assim, tem sempre essa causa, tá? É sempre por causa disso. O buraco está ali e não tem fundo. E é verdade. Porque quando a pessoa conseguir aquele carro, aquela casa, o que ela quer, o ego vai querer outra coisa. Então o ego é como se fosse um monstrinho que a gente cria com a gente o tempo inteiro. Ele está sempre precisando de alguma coisa. Nunca está feliz, nunca está satisfeito, está sempre querendo alguma coisa. E se a gente deixar, esse monstrinho realmente domina a nossa vida. Nada jamais aconteceu no passado, aconteceu no agora. É passado quando a gente para e pensa, mas aconteceu no agora. Nada jamais vai acontecer no futuro, vai acontecer no agora de novo. Então é o agora, é o momento presente que deve ser o foco, né, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente faz. Ele faz ainda aqui uma diferenciação importante para a gente, o que ele chama de tempo do relógio e tempo psicológico. O tempo do relógio é o tempo que a gente precisa para viver. Então eu tenho uma necessidade e eu vou usar o meu tempo para satisfazer aquela necessidade. Tem coisas importantes que eu tenho que fazer, eu vou usar o tempo para resolver aquelas coisas importantes. O tempo psicológico é essa reverberação que a gente estava falando ainda agora. Então, eu não estou mais focado em resolver o problema, eu estou só deixando a mente correr solta, né, pensar e ficar pensando e criando problemas para mim e para o próximo, né? Quando o agora é reduzido só a um mero degrau para o futuro, aí então a gente está dentro desse tal tempo psicológico. Ele provoca um pouco mais aqui, lá no livro. Você está sempre tentando chegar a algum lugar, além daquele onde você está? A maior parte do que você faz é apenas um meio para alcançar um determinado fim? A satisfação está sempre em outro lugar, ou restrita a breves prazeres, como comida, bebida, ou relacionada a uma emoção ou excitação? Você está sempre pensando em vir a ser, adquirir, alcançar, ou em vez disso está à caça de novas emoções e prazeres? Você acha que quanto mais bens adquirir, se sentirá melhor ou psicologicamente completo? Está à espera de um homem ou de uma mulher que dê sentido à sua vida. Tudo isso é o ego que faz, não é o espírito. E acho que todos nós, né, é difícil alguém no nosso estágio evolutivo não estar passando, né, pela maior parte dessas coisas. Ele diz assim, toda negatividade é causada por aumento, né, por acúmulo desse tempo psicológico. Então, se a gente pensa em culpa, arrependimento, ressentimento, injustiça, tristeza, amargura, todas as formas de não ser capaz de perdoar, é excesso de passado e falta de presente. Se a gente pensa em ansiedade, tensão, estresse, preocupação exagerada, é excesso de futuro na nossa mente e falta de presente. A história toda de ser controlado o tempo todo pelo pensamento, né, do pensamento estar realmente dominando quem a gente é
é desconfortável. E é por isso que a alma tenta sempre, de alguma forma, fugir disso. Então, lá no fundo, a gente sabe que isso não é legal e a gente tenta fugir. Quais são as formas mais simples de fugir? Álcool, droga, comida exagerada, esportes radicais, porque no esporte radical a pessoa se força a estar presente. Ela não pode estar pensando na janta de noite. Se ela não estiver presente, ela cai do penhasco, né? Ou ela erra, ou o que quer que ela esteja fazendo. Então, no esporte radical, a pessoa se força a estar no presente. Posses de materiais, jogos. São tantas coisas, né, que a mente humana busca, né, ou que a criatura humana busca para sair dessa história do domínio do pensamento. Por que não funciona nada disso? Porque a gente está abaixo do pensamento. Se a gente está abaixo do pensamento, igual o animal, a gente só pode ir dali para o pensamento de volta. Então, não vai resolver nunca. A gente tem que sair disso e ir acima do pensamento. Então, é isso que o Eckhart fala. A gente só consegue fazer isso dessa forma, prestando atenção no momento presente, no momento agora, e separando a mente de quem a gente realmente é. O presente é tudo que a gente tem, né? É a chave para a nossa felicidade, para as nossas realizações. Então, a gente tem que ser capaz de olhar, né, o nosso ser mais profundo, quem a gente é de verdade. Naturalmente, nesse processo, a gente vai viver um vai e vem. A gente vai ter momento em que a gente vai estar presente e a gente vai ter momento em que a mente vai tomar conta de novo. O melhor nível, o indicador assim, do nível de consciência que a gente tem é quando a gente tem uma situação desafiadora, um problema de verdade sério, que a gente tem que agir naquele momento, né, na hora ali. Então, o que vai brotar da gente naquele momento, isso é um reflexo nítido, direto, da nossa evolução espiritual e do quanto a gente está identificado com a nossa própria mente. Então, para não deixar só para esse momento, a gente tem que treinar, estar presente no dia a dia, nas coisas do dia a dia, né? Estar presente realmente naquilo que a gente está fazendo nas situações comuns. Ele fala que o Jung relata em um dos seus livros uma conversa mantida dele com um chefe indígena lá nos Estados Unidos, para quem a maioria das pessoas brancas tinha rostos tensos, olhos espantados e um ar cruel. O chefe disse: estão sempre buscando alguma coisa. O que eles estão procurando? Os brancos sempre querem alguma coisa. Estão sempre agitados e descontentes. Não sabemos o que desejam. Achamos que estão loucos. E realmente, toda essa história que a gente está contando é da nossa sociedade já de muito tempo, de muitos milênios, mas a nossa sociedade moderna ela se especializou, né, nessa falta da presença. Então a gente tem que se acostumar a monitorar o nosso estado mental. O que a minha mente está pensando nesse momento? E a agir como espírito e não diretamente com o que a mente fala. Eu vou propor um exercício para vocês, para a gente ir terminando, mas deixa eu explicar primeiro, tá? Não faz já não. Eu falo explicar primeiro o que tem que fazer. Vocês vão fechar os olhos daqui a pouco e vocês vão pensar assim: imagino qual vai ser o meu próximo pensamento. O que a minha mente vai trazer como meu próximo pensamento? Aí a gente vai ficar bem alerta, né? Olhando e esperando aquele pensamento. Ele pede que a gente faça isso como se fosse um gato esperando o rato sair do buraco, né? Aquele estado de atenção, assim. Então vamos lá. Agora sim, fechar os olhos, todo mundo, e espreitar. Qual vai ser o meu próximo pensamento? E podem abrir os olhos. Para a maior parte de nós, não foi tão rápido assim que o pensamento apareceu. Teve um tempinho em que a nossa mente ficou vazia, porque a gente estava no estado de alerta, a gente estava no estado de presença, a gente estava momentaneamente livre das garras e do domínio do pensamento, da mente. Então é esse estado que a gente acabou de experimentar que a gente tem que levar para a nossa vida, que a gente tem que exercitar e tornar isso mais comum, mais presente na nossa vida. É lógico que, passado alguns instantes, como a gente não é treinado nisso, logo os pensamentos voltam, né? Involuntariamente, e a gente está de volta no tempo. Mas nesse períodozinho aí, que a gente estava alerta, né? Sem nenhum pensamento na cabeça, nesse momentozinho a gente estava livre do tempo, né? E das preocupações todas que o tempo traz. O Eckhart coloca ainda, né, 3 ou 4 portais que a gente tem para acessar o momento presente. Então ele fala do silêncio interior, que a gente já falou, fala da percepção sensorial, que é a gente prestar atenção, né, no que eu vejo, no que eu ouço, no que eu sinto, né, na minha interação com o mundo. Isso também é um portal para o momento presente. Das atividades cotidianas, que a gente já falou, e, logicamente, amor e compaixão, né, tudo de sentimentos mais elevados que a gente possa ter, porque automaticamente, como a gente já viu, o sentimento elevado sempre brota da alma, sempre brota do espírito e não do ego.
Eu espero dessa forma, então, ter ajudado vocês, né, com esses comentários aí sobre esse livro, a encontrar um caminho de autoconhecimento. É isso que a gente quer, né? Para isso que serve essa nossa conversa hoje. E para libertar, né, para a gente ser libertado do domínio do ego. Eu prometi que ia mostrar essa imagem de novo. Esse é o segredo do espírito evoluído. Ele não é mais dominado pelo ego. Ele usa o ego como uma ferramenta no momento em que ele precisa. Mas a expressão que ele traz o tempo todo é da alma e não do ego. Então esse é o grande segredo, é lá que a gente tem que chegar, né, com esse treinamento que a gente propôs aqui hoje e com as nossas boas ações, tudo aquilo que a gente já conhece. Quando a gente entende melhor essas coisas, a gente entende melhor, inclusive, vários ensinamentos de Jesus, como, por exemplo, da outra face, que é um difícil, né, de entender. Da outra face não é realmente dar o pescoço para alguém cortar, mas é entender que eu fui agredido de alguma forma. Quem foi agredido? O corpo e o ego. O espírito não foi agredido, ele não pode ser agredido por nada, nem por ninguém. Então por que eu vou revidar? Né? Se a gente faz essa separação na cabeça, fica muito mais fácil, né, de entender esse e muitos outros conceitos mais profundos aí que a gente tem no Evangelho. Vamos em paz então, que o Senhor nos acompanhe hoje e sempre.